Olá pessoal, um prazer mais uma vez estar aqui com vocês e nós estamos aqui mais uma vez para falar de representação política, de eleições de democracia. O ano de 2024 é ano de eleições municipais. Estamos ainda em janeiro, mas é importante a gente refletir sobre o nosso papel, o papel do cidadão nas eleições municipais. Nós sabemos que muito do sistema político brasileiro, para que ele mude, para que ele se altere, depende muito do que acontece nos municípios. E claro, também existe um efeito refratário do que acontece em Brasília e que vai acontecer nos municípios e vai havendo uma retroalimentação, ou seja, o poder político em Brasília depende do que acontece nos municípios, de como o poder é forjado, de como o poder é constituído, e o poder nos municípios depende justamente desse apoio e desse reconhecimento do que acontece em Brasília. A questão é que você já deve ter observado na sua cidade do interior, pode ser uma cidade pequena, pode ser uma cidade mediana, ou um micromunicípio, como nós temos muito no Brasil, aqui na Paraíba, municípios com 2.000, 3.000 habitantes. É muito comum você observar que muitas pessoas que ocupam cargos eletivos são pessoas que nunca trabalharam em outra atividade. De alguma forma, ingressaram na política e vivem da política até hoje. Alguns outros, sim, exerceram alguma atividade que lhe dão frutos, rendimentos de popularidade, como a medicina, ou então como um empresário, e que se perpetuam depois que assumem cargos públicos e acabam dominando o que? A estrutura de poder dentro de um município. Quando ele passa a dominar essa estrutura de poder através de um partido político dentro do município, ele tem um reconhecimento a nível de Estado, e o seu poder é de alguma forma mantido, mesmo que ele não seja continuamente reeleito ou reconduzido para o cargo, seja de prefeito, seja de vereador, mas a estrutura partidária o reconhece como liderança. E assim ele vai alimentando o poder a nível estadual e vai assim se constituindo como quê? Como uma liderança local que vai ser prestigiada por quê? Por candidatos a deputados estaduais, que por sua vez também dominam a mesma estrutura de poder e que ascenderam a tal cargo através também de uma estrutura de município, porque muitos dos deputados estaduais são ex-prefeitos, né? E deputados federais também, e vão fazendo uma estrutura de poder que vai se repetindo ao longo do tempo, ao longo das décadas. E essa estrutura está toda, vamos dizer assim, vinculada a um sistema de partido que acaba sendo o quê? Prejudicial à própria representatividade. Por quê? Porque dentro dessa estrutura é difícil haver concorrência, é difícil haver penetração de outros setores populares. Então, nos pequenos municípios, nos municípios medianos, é difícil o povo efetivamente mudar o poder. Por quê? Porque os candidatos que são lançados nas campanhas eleitorais, no período eleitoral, são geralmente as mesmas pessoas ou descendentes, herdeiros políticos dessas pessoas, grupos familiares, grupos econômicos que dominam a política há muito tempo naquela localidade. Por isso que é difícil mudar o sistema político, mudar inclusive o sistema jurídico através do que? De mudanças no Congresso Nacional, de mudanças da legislação, de emendas à Constituição. Por quê? Porque geralmente são as mesmas pessoas e eles não vão mudar o sistema político, que se reflita inclusive na mudança da legislação para inclusive, por exemplo, mudar regras processuais para diminuir a criminalidade, ou então para contribuir com a melhor punição daqueles que cometem crimes, ou seja, de alguma forma encontrar um caminho que seja um instrumento importante para diminuir a impunidade nesse país. Então o sistema político, de alguma forma, impede, como ele se encontra hoje, dentro dessa estrutura partidária, que é uma estrutura partidária que é conservadora, que mantém os mesmos esquemas, os mesmos representantes, né, que são forçosamente colocados para o povo escolher. É difícil que o sistema jurídico venha a sofrer alterações justamente por quê? Porque geralmente os políticos têm interesse em manter uma legislação processual penal que impeça inclusive que eles sejam punidos, não é? Então, por exemplo, as mudanças em relação à prisão preventiva, né, que aconteceram em 2011 e surtem efeito até hoje e vem trazendo efeitos danosos até a própria punição, vem gerando cada vez mais impunidade. Por quê? Porque de alguma forma, se houvesse facilitações para prisões preventivas, né, não é facilitação, mas houvesse mais rigor em relação à gravidade de crimes, etc., não houvesse tanta alternativa ou medidas diversas da prisão preventiva, que são medidas cautelares, né, como prisão domiciliar e assim por diante, não vamos entrar nesses detalhes aqui, mas
poderíamos ter um outro sistema, mas os políticos impedem que isso ocorra justamente por quê? Porque algum político que seja envolvido com corrupção não vai querer ser punido facilmente. Então, na verdade, mudar o sistema jurídico, mudar o sistema punitivo, mudar muitas leis no Brasil, criar leis administrativas, inclusive com mais rigor para o uso do dinheiro público em processo licitatório, criar mais rigor, inclusive na condenação por ato de improbidade administrativa, que é, no caso, violar princípios da administração pública, utilizar recursos públicos para locupletamento, para enriquecimento ilícito, certo? Ou desvio de dinheiro público, sem prejuízo da legislação penal, que seria peculato, que seria concussão, que seria, no caso, corrupção passiva. Né? Então, mudar essa legislação depende muito da mudança da estrutura do poder. Infelizmente, nós não temos como mudar a estrutura do poder dentro desse sistema de partido. É preciso pensar em mudanças estruturais dentro do sistema de partido, inclusive criar possibilidades das candidaturas independentes, das candidaturas avulsas, e por que não? Eu sei que nós estamos aqui num curto espaço de tempo tratando de temas que são muito complexos, mas tudo está interconectado, porque a sociedade é sistêmica, o sistema jurídico é sistêmico e ele está em constante comunicação com o sistema político. Se há décadas você vê as mesmas pessoas no seu estado, no seu município, representando, impondo aquelas candidaturas, falando em festa da democracia, falando em mudanças, etc., tudo isso é discurso, quando na verdade eles estão apenas fazendo a cerimônia, a liturgia própria do sistema político. Pode mudar partido de nome, pode apresentar-se federação partidária, pode haver união de partidos, mas a estrutura de poder é a mesma. Você pode observar, no seu estado, no seu município, são as mesmas famílias, são os mesmos grupos econômicos, aquelas mesmas pessoas, inclusive gente que nunca trabalhou na vida. Tem pessoas que ocupam cargos a nível de estado, jovens, inclusive, por serem filhos de políticos, nunca trabalharam na vida. A única atividade que tem é viver da política. Né? E isso é um sistema que ocasiona o quê? Mais desigualdade. É um paradoxo. O político diz que vai diminuir a desigualdade, quando na prática ele gera mais desigualdade na sociedade. Essa é a nossa reflexão. Daqui nós podemos partir de muitas outras discussões que são importantes ao longo desse ano eleitoral de 2024. Um forte abraço e até lá.